Este é o episódio número 162 do Até Tenho Amigos que São. O convidado é o António Pinhão Botelho, cujo primeiro filme, Ruth, sobre a forma como o Eusébio veio jogar para Portugal, chega aos cinemas esta quinta-feira. A conversa foi gravada na Cerveteca, em Lisboa, na semana passada, e há que dizer que, quando nós falámos sobre o John Woo, eu ainda não sabia que a Lupita Nyong'o ia protagonizar um remake do The Killer realizado por ele próprio, nem que ia sair um filme novo dele esta semana. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, e partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Mas já deves estar farto de falar sobre o filme. Não, nem por isso. Ainda não? Não, porque tenho sempre medo, que sabes que eu sou assim um bocado disperso e tenho sempre medo de meter o pé na poça, porque depois eu também, tu sabes que eu irrito-me com certas coisas, então depois fico relativamente rapidamente aceso para querer falar dessas coisas e acabo sempre por explodir em coisas que são totalmente pequenas ou tentar justificar. Mas... Como o quê? Não sei, tipo, sei lá, acho que ainda não aconteceu. Ok. Mas, sei lá, lembro-me precisamente, quando eu brinco muito contigo com a coisa dos filmes do Noah Baumbach. Sim. Que me irritam, mas, ou seja, eu tenho noção que os filmes todos do Noah Baumbach são acima da média. Há um filme dele que eu odeio, de morte. Qual? Acho que é dos piores filmes de sempre. Qual é que é? O Margot at the Wedding. Esse é horrível, esse então é péssimo, é baixo de cão. Mas, por exemplo, eu adoro o Francis A. Gosto imenso do Francis A. Não, mas ele tem várias fases. Ele tem aquele Kicking and Screaming, que é uma cópia do Whit Stillman, que é mais ou menos ok. É um bocado... Não, por exemplo, irrita-me, ou seja... Depois... Ele tem ali um lado daquelas personagens narcóticas, um bocado... Narcóticas, não? Neuróticas. Também narcóticas, da sua maneira. Sim. Mas tu não gostaste do Meyerowitz? Ainda não vi. Mas vou ver. Eu vejo todos, não tenho nada... Eu não vi depois o Mistress America, a seguir ao Francis A. Não vi o Mistress America. O Mistress America é dele. Não é? Não, acho que é produzido por ele. É com ela. Mas não é dele? Acho que não. Que ideia que era? O que é dele é aquele com o Ben Stiller em crise de meia-idade, de família. Isso é o Meyerowitz Stories? Com não, há um antes. O Greenberg? Não, há um a seguir. Há um a seguir? Não é nada, isso é o Brad Status, isso é o Mike White. Tenho quase certeza que é o Mike White que escreveu o School of Rock. E que escrevia para o Freaks and Geeks, mas escreveu o Mike White. É um dos poucos filmes que ele realizou. Ok, tenho que ver. Tenho certeza absoluta. O Brad Status, eu vi no cinema. Ok, acredito. O Mike White é um gajo... Ele criou a Enlightened e às vezes aparecia em Enlightened. Ele conhece de certeza a cara dele. Ele aparece no School of Rock. É o gajo que ele substitui, que o Jack Black substitui. Ok. É o colega de casa dele. Ok, muito bom. É o próprio, esse é o Mike White. Ok, mas eu tinha ficado com a sensação que esse filme que há a seguir ao Greenberg e ao Francis A, há um a seguir ao Greenberg, Francis A e a seguir... Quase certeza que é o Mr. America. Que pena ser impossível confirmarmos isto. Nunca vamos saber. É muito bom, e depois provavelmente as pessoas vão estar a dizer claramente não é nenhum dos dois, os dois errados. É outra coisa qualquer. Não, eu tenho certeza que o Brad Status é... Depois temos os dois esta coisa irritante dos factos e dos nomes e das datas e não sei o quê, portanto isto é... Pronto. Mas continua, estavas a falar mesmo do Noah Baumbach e eu interrompi-te com factos. Não, no sentido que, para explicarmos, eu explodo muito rapidamente com pessoas que gostam imenso da Lula e a Baleia. E a mim, o Lula e a Baleia acho que é um bom filme, mas que não é, ou seja, acho que tem o mesmo impacto que teve aquelas pessoas que dizem muito bem do Godard. O Godard foi um gênio e revolucionou isto tudo, mas a coisa depois vão à pendura destes cineastas, destas obras, para justificarem depois as suas fragilidades e essas coisas. Eu sou assim porque sou assim. Claro. E o Noah Baumbach irrita muito essa coisa em muitos dos personagens dele e muitos dos personagens principais. Isso acaba por ser também um dos pontos mais interessantes, que ele tem sempre personagens... tudo à volta é mais fixe que o personagem principal. E isso é um bom ponto de partida. Mas depois o gajo não cresce. E pronto, e irrita-me essa coisa. Eu sou assim... O gajo não cresce, é o personagem principal. O personagem principal, o Greenberg. O gajo não cresce. Sim. E interessa-me tudo mais. Ou seja, eu, cala-te. Sou miúdo mimado, sou tão privilegiado e ninguém me entende. E isso irrita muito no Lula e Baleia. Tens esse em adolescente,
o adolescente precoce, que também incomoda-me bastante. Acho que a Greta Gerwig no Lady Bird faz isso de uma maneira melhor, ou seja, sim, é a personagem que também é um bocado sobredotada e ninguém me entende, mas, ou seja, ela admite as suas fragilidades e admite as suas falhas ou seja, tens o contraponto da mãe. E no Baumbach estás sempre centrado no coitadinho, no neuroticozinho, que os pais são tão intelectuais e ele lê Sartre. Pá, tipo este tipo de coisas, e incomoda-me os adolescentes precoces dos Estados Unidos. Como é que isso se compara com o teu filme de estreia, Ruth, no filme? Não, isso estava-te a explicar no sentido de porque é que eu explodo, porque acho que as pessoas, é inevitável as pessoas fazerem perguntas sobre o meu pai ou sobre a minha mãe e irem para aí. Eu tenho sempre medo de estar a tentar, ou seja, porque eu depois tenho este lado, também gosto de agradar a toda a gente, então tenho também esse lado de, tenho medo que diga alguma coisa errada, a tentar não o dizer, e tu conheces-me e tu sabes que eu tenho essa coisa às vezes, que até estamos os dois a defender um filme que ambos gostamos, mas há coisas que me irritam e eu começo a dizer e parece que odeio o filme, não? E às vezes tenho esse lado assim um bocado autista. Mas o teu pá, falarem da tua mãe é um bocado inevitável, porque ela escreveu o filme, não é? Sim, não, a minha mãe... O teu pai é mais fácil. Sim, o meu pai é mais fácil de evitar, mas pronto, são questões que estão presentes. Acho que eu, de certo modo, poderia ser um personagem num filme do Noah Baumbach, não é? Este privilegiado que nasce nestes dois mundos, um bocado do desporto e do cinema. O Aero 8 Stories é sobre um pai e dois filhos. É o Dustin Hoffman, o Adam Sandler e o Ben Stiller. E pronto, há também uma irmã, não lembro do nome da atriz, nunca tinha visto. E eu também acho que há esse lado, que eu também embirro no Baumbach, porque eu, ou seja, apesar de tudo, vejo ali pontos para um mundo que eu reconheço e irrita-me às vezes. E eu conheço personagens que são iguais àqueles daquele filme, mas irrita-me quando as pessoas eu sou assim porque sou assim. E não é verdade, as pessoas conseguem-se mudar e tentarem ser boas pessoas e ser... Eu tenho mesmo... Eu cresci a ver filmes do Capra, então acredito mesmo que o bem vence no fim, ou como é aquela coisa do My Name is Earl, do Carson Daly, não é? Um bocado o karma. Acredito um bocado nessa coisa de que tu vais ter o que mereces, inevitavelmente. E, apesar de que toda a gente tem coisas boas e coisas más na sua vida, não sou uma pessoa muito feng shui, nem acredito nessas coisas. Ok, mas tenho-te perguntado muito sobre o teu pai. Podemos dizer quem é o teu pai? O meu pai é o João Botelho. João Botelho, o rei da noite de Lisboa. O rei da noite de Lisboa, sim. Essa é tudo o que ele faz na vida, não é? Não. Tenho-me perguntado. Não tem 40 e tal anos de carreira como realizador. Provavelmente a pessoa que nos últimos 10 anos mais influente. Mas no sentido em, fazem essa comparação e é óbvio e é normal. Eu não sei muito bem como explicar, porque sinto-me tão... Ou seja, são cinemas tão distantes e gostos tão distantes. Ou seja, eu sempre brinquei um bocado deste puto que os filmes do meu pai são chatos, tal como dizia dos filmes de Manuel Oliveira, mas posso dizer que, olha, o melhor filme, dos melhores filmes portugueses que eu vi dos últimos 10 anos é o documentário que o meu pai fez sobre o Manuel Oliveira. É lindo, é de vir à lágrima. E eu não tenho assim tanto apego, porque sempre fui muito puto quando os filmes de Manuel Oliveira estavam aí, então foi uma coisa que fui descobrir mais tarde. Mas esse filme é lindo, então tive sempre esta picardia de querer me distanciar do meu pai, mas na realidade tenho que abraçar esta herança, quer do pai, quer da mãe, e tentar ficar à tona. Eu lembro quando tu fazias uma montagem do meu talk show, é verdade, e uma vez fizemos em casa do teu pai, é verdade. Eu sentia-me bem mal, tipo, de ele estar a passar pelos corredores e a ouvir isto, e parecia que era uma coisa feita a gozar, e que ele ia lá dizer, não, isto tem de ser sério, e não sei o quê. Que é um medo ultra estúpido, porque o teu pai é uma pessoa com piada, é uma pessoa que faz filmes com piada, que faz coisas com piada. Sim. Dizer, tipo, só um preconceito meu, tipo, de nada. E pá, e se ele ouve isto e começa a pensar, o que é que vocês estão a fazer na minha casa? Não, o meu pai é das pessoas com o maior sentido de humor. Claro. Não, e super bem disposto. É uma pessoa séria em trabalho, uma pessoa que não falha e daqueles gajos que podia, se ele fosse professor de cinema, era o melhor professor de cinema do mundo, porque é realmente aquelas coisas que tu achas que mesmo eu, que acho, ele não gosta deste tipo de cinema que eu, então nem sequer vou falar, mas depois quando o ouço a falar e a discutir porque é que ele não gosta ou gosta dos filmes, fico sempre embasbacado. Uau, este é o meu pai. É assim, a sério, fica assim um bocado sempre rendido. Sim, mas tu nos teus gostos sempre foste um bocado
Sim, eu cresci com filmes horríveis, não é? Tipo, cresci um bocado também na geração Spielberg, que é o cineasta que todos os autores europeus odeiam. O gajo que minou toda a geração dos anos 80 e 90 com os ETs e a produzir os Goonies e o Regresso ao Futuro, toda esta nossa geração, que até ao Marco, não é? Que temos esta coisa nostálgica e mesmo que vemos que estes filmes todos agora, o Stranger Things é copiar esses filmes, sim. As Guerras das Estrelas estão a ir, ou seja, abandonaram as prequelas, porque, pronto, para além de serem horríveis, foram buscar estes lados nostálgicos e a nossa geração está um bocado nostálgica, mesmo nas coisas do... Nós vemos pelo que há no cinema, desde os Avengers a estas coisas, são tudo cópias dos filmes de aventuras, dos Indiana Jones que existiram. E o Indiana Jones já era aquelas coisas feitas em série dos anos 30, as aventuras, e isso sim. Já era uma homenagem a esse tempo, já era um filme. Ou seja, o Spielberg já foi fazer homenagens a esse tempo, tal como o Tarantino foi buscar depois as influências a certas coisas, mas eu acho que a coisa porreira do Tarantino e do Spielberg são pessoas que vão buscar referências e vão beber a muito lado e são cinéfilos, não só cineastas, mas não fazem só aquela coisa da referência e é só referência. Ou seja, eles tornam a coisa deles, eles vão buscar as coisas certas e o filme não é só aquilo, e isso interessa-me imenso. Tu dizes isso e tipo, quanto tempo é que foi? Agora, há um mês, 2 meses, estreou-se o Ready Player One. Ainda não fui ver, quero muito ir ver, já viste? Pronto. Eu acho que o Ready Player One é só isso, basicamente. É só mas de uma maneira ultra cínica. Pois, que ele tenta dar a volta e dar um fim à Spielberg. Mas é muito... é só isso. Pois, é o que me parece. Eu também ainda não tive assim grande... Não, mas ele continua... Ele faz aquilo muito bem. Sim, eu não tenho nada contra o Spielberg. O único filme que eu não gostei, assim... O único que eu não gostei... Sim. Todos os outros, há filmes medianos. Okay. Mas pronto, eu não sou aquela pessoa que faz aquela comparação que me irrita muito, que é, para filme de Spielberg é fraquinho, sim, ou para filme de Woody Allen é fraquinho. Se o filme é bom, é bom. Se eu gostar, gostei. Não é só porque é o cineasta ou porque é o ator, ou seja o que for. Mas fiquei muito triste com o The Post. Achei horrível. Então, tu viste o The Post? Sim. Então há aquele travelling final em que a jornalista pega o telefone e está a dizer aos jornalistas porque é que nós vencemos, e ei, que coisa horrível, e não percebo porque é que está a Meryl Streep e o Tom Hanks, não percebi. E que ele tem um ar muito feito em cima do joelho também. É isso, e depois de repente é muito estranho aquilo ser sobre o Washington Post, quando na realidade interessa-me mais o gajo do New York Times, que foi o gajo que fez o furo, sim, e que descobriu os papéis todos, e esse gajo desaparece, não é? Tipo, parece o Peter Lorre no Casablanca, que é o personagem que eu acho mais interessante do Casablanca, e o gajo desaparece aos 25 minutos. Mas pronto, eu também amo o Peter Lorre desde o Arsenic and Old Lace. Era isso que eu ia mencionar. É magnífico. E tu ainda dizes que os teus atores favoritos são o Cary Grant e o Will Ferrell? Sim. Eu sempre tive um gosto por canastrões, um bocadinho, por lovable douchebags. Okay. Sim. Não, mas adoro o Cary Grant. Cresci a ver o Cary Grant como cresci a ver os Groucho Marx, então e esse lado também que eu acho que está um bocado presente no meu filme, que é o texto e a piada é mais importante que o acting, também eu acho que não há, ou seja, acho que os filmes às vezes precisam de bons canastros, e o Cary Grant é magnífico. O Ferrell, eu nem vou tão longe a dizer que é um canastro, acho que o Cary Grant está muito conectado com aquele cinema de comédia, mas também é um excelente ator, porque aquilo não é para todos. Eu vejo o Will Ferrell também fazia drama. E fazia drama, e normalmente quando o vês dá baile, aqueles atores tipo, no Stranger Than Fiction está melhor que o Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman também está ali em pequeno papel, quase em piloto automático, Dustin Hoffman. Mas sim, e, por exemplo, o Nicolas Cage, aquilo que eu estava a dizer, dos filmes que eu via e revia, mas acabar a cassete, rebobinar play, era o Face Off. O Face Off é abaixo de cão. Não faz sentido, é aquele filme uma pessoa vê e estás desde o minuto 2, desde que aparece o Nicolas Cage com o seu bigozinho a fumar um cigarro antes de matar o filho de Travolta, aquilo é ridículo, é muito mau, é tudo podre. Depois tem sempre pombas, como estas coisas o John Woo adora. Depois esta coisa mas eu adoro muito... o John Woo tem filmes incríveis. Tem filmes incríveis. São uma violência e sangue como ninguém. É verdade, não? A cara do John Fett, cheio de, eu acho que é farinha, e que ele está a matar um gajo, tipo, porque
porque eles estavam a porrada e estão num restaurante e está tudo farinha a cara dele e ele está com um palito na boca e está a matar um gajo e vê só o sangue aí para a cara dele. Eduardo Boyle? Perfeito. Eu acho que é do Hard Boiled, sim. Yeah, isso eu lembro-me, tenho a imagem Ou o disso. Hard Boiled ou O The Killer acho que não é. ou a Better Tomorrow. O Better, talvez seja o Better Tomorrow. Mas eu acho que é o Hard Boiled. O The Killer tem a cena final absurda, genial, da capela e de pombos e depois ele copia que outra ele vez. adora isso. Que ele depois copia no Face-Off e outra vez também no fim do Missão Impossível 2. Que foi John Woo? O John Woo voltou para a China. Pois, eu sei que ele fez... E ele agora faz propaganda, quase mesmo propaganda do Estado chinês. Não fazia... Ele era um gajo nos anos 80 que fazia filmes extremamente críticos da Revolução Popular da China. E agora está a fazer propaganda do Estado. Já ninguém o quer na América e ele voltou para... Qual foi o último grande sucesso dele nos Estados Unidos? Não foi? Acho que nem sequer há um último grande sucesso dele. O que é que ele tem? Ele tem o Missão Impossível 2. É o 2, não é? É o 2, depois é o Wind Talkers, que é aquele filme falhado com... Isso não é um êxito. Com o Nicolas Cage. Não, é um filme falhadíssimo. Flop. Sim, ele tem o Broken Arrow. E o Broken Arrow. Eu acho que eu já não lembro se ele no Broken Arrow. Ele tem um antes do Broken Arrow. Ele tem aquele Hard Target com o Van Damme. Que é o Van Damme. Porque nessa altura os realizadores vinham de Hong Kong e metiam-nos a fazer filmes com o Van Damme. Há outro gajo que também fez, já não lembro quem é que era. Eu não sei se é o Hard Target ou se é aquele que é o... que é do hóquei no gelo, que é tipo... há uma bomba num ringue de hóquei no gelo. Se fosse filmes de porrada de hóquei no gelo são sempre bons. É verdade. Slapshot, com o Paul Newman. É verdade. E os dois Gun, com o Liev Schreiber e Sean William Scott. Nunca vi. Gostava muito quando era puta aqueles filmes dos Mighty Ducks da Disney. Sim. Com o Emilio Estevez. E com o Kenan Thompson do SNL. Foi um dos primeiros papéis dele. Pois é. Sim. Eu adorava os Mighty Ducks. Aliás, eu pedi aos meus pais quando foram aos Estados Unidos para me trazerem um jersey dos Mighty Ducks. E trouxeram? Trouxeram, sim senhora. Portanto não me serve. Está lá. Então, se o teu pai aprovou isso, não sabia o que era? Não, sabia. Tipo, o meu pai também sofreu muita coisa. O meu pai mostrou-nos muita coisa, mas também teve que sofrer com os filmes que nós víamos. E esse foi um deles. Mas o meu pai sempre nos levou muito ao cinema. E lembro-me de ir ver, acho que ao São Jorge ou ao Condes, o Last Action Hero. Isso eu vi no Monumental. Isso foi incrível. Lembras de ir ao cinema? Pá, eu lembro-me de ficar sair do cinema e ter adorado. Adorei aquilo. E eu disse uma vez fui um press junket de Game of Thrones e ainda havia o Charles Dance. Sim. Que é o mau. Que é o mau, exato. E eu no início, quando ele se sentou lá para falar com os jornalistas, eu disse-lhe assim, desculpe, eu tenho medo de si deste miúdo porque o senhor tinha aquela lente de contacto. E tenho muito medo. E ele diz-me assim, well, you're not much older now, are you, son? Uau. Uma coisa assim. Eu não sei porque é que eu fiz sotaque americano. Fez bom, quando ele é inglês. Sim. Mas pá, foi mais ou menos isto. E depois no fim disse que já não tinha medo dele. Pronto, ele riu-se. Eu, Charles Dance, tenho medo. E depois eu fazia uma imensa confusão depois de ver o Alien 3 em que ele é bonzinho. E tipo, não, isto está qualquer coisa errada aqui. Não dá, ele tem de ser mau. Mas pronto, tem um fim um bocado assustador também. Portanto, Charles Dance, excelente ator. Acho que ele faz um remake do Rebecca, daqueles TV movies dos anos 90 do Hitchcock. É o gajo que faz o papel do Laurence Olivier. Tipo assim, um daqueles TV movies, quase certeza, da BBC. Ok, sim. Masterpiece. Faz sentido. E então, falemos do teu filme. Diz-me. Tu és alguém que gosta muito de futebol. É verdade. É uma coisa que existe na tua vida e também na vida da tua mãe. Sim. Que é uma pessoa bastante associada a isso. Sim, sem dúvida. No futebol. E tu decidiste que o teu primeiro filme seria... Eu não decidi coisa nenhuma. Pronto, acabou por ser. Pronto. O teu primeiro filme, História do Eusébio vir para Portugal. Uhum. Isto foi, ou seja, eu sabia que a minha mãe estava a escrever o guião, porque foi encomenda de produtor, o Paulo Branco encomendou o guião, porque uma rapariga, uma senhora muito querida do cinema, que é a Sofia Carvalho, descobriu esta história, não desconhecia a história e disse ao Paulo, isto estava um filme. E o Paulo dava, sim senhora. Mas tu conhecias esta história desde sempre? Eu conhecia a história, não sabia o detalhe do nome, Ruth.
A minha pergunta vem de, como sabes, eu percebo zero. Eu sei. Não sei absolutamente nada e eu não sei até que ponto é que esta história é conhecida pelas pessoas. Não é assim tão conhecida, ou seja, acho que é muito conhecida pelaquela geração. Minha mãe também tem um lado um bocado de geek, dos dados e factuais da época, e além de ter conhecido muitas destes personagens, especialmente os jornalistas da bola. Sim. Portanto, a minha mãe conhecia muito bem esta época e conhecia muito bem este. Eu sabia, de facto, deste desvio do Sporting para o Benfica do Eusébio, mas desconhecia a coisa dos talhantes e do nome falso, ter vindo com o nome da filha, e dos telegramas, que tinha chegado a este ponto dos telegramas falsos e dos correios malucos do Benfica, dos correios em Moçambique, estarem nesta intriga. Ou seja, contado é um bocado, parece mentira. Então, eu sabia detalhes, mas não sabia as peripécias todas, e é muito estranho depois tu vês e isto realmente aconteceu. Aliás, há coisas tão recambulescas no filme que à saída do Gambrinhos resolve-se. A questão do filme é resolvida à saída dos Gambrinhos por um gajo que passa um cheque em nome do Benfica, e aquilo é tão fora que ninguém ia acreditar, que nós deixámos a frase, e a minha mãe pôs aquela frase, que ninguém ia acreditar. Espero que daqui a muitos anos, quando contarmos isto, ninguém vai acreditar que isto aconteceu à porta do Gambrinhos. Ou seja, porque realmente há esse lado assim um bocado fora, e um bocado thriller, e um bocado nonsense, screwball, comedy, tipo, é muito estranho. Eu não consigo dar um género quase para o filme, ou seja, temos um bocado este lado de filme de espiões, no mundo do futebol, um bocado de crítica social, e o biopic também é um bocado inevitável, mas também tem muito este lado do screwball comedy, é um bocado lá o Preston Sturges. É tipo, quase toda a gente fala do Eusébio no filme com alta condescendência. É verdade. E aquele portinho que está para ali, não sei o quê, não sei o que mais. Não, e é verdade. E a coisa pá, isto, ou seja, não havia televisão. Nem os benfiquistas, nem o Sporting, nem os Sportingistas o tinha visto jogar. Então eles estavam absortos nesta rivalidade um bocado parva, de picardia. É nosso, é vosso, não sei o quê. E enquanto está a disputar em background o ano horrível de Salazar, é que começam os massacres em Angola, que depois daria a guerra colonial, o ataque ao Parque de Santa Maria. Ou seja, isto é um bocado também, fazemos este paralelismo. Santa Maria acontece durante o filme. Durante o filme, e os massacres também. Está lá a data e essas coisas todas. E também há pressões, são referidas as pressões da ONU e do Kennedy. Então apanhamos este lado, eu gostei muito da ideia do filme do Eusébio ser uma espécie de Big Lebowski, no sentido em que é um personagem quase em que tudo à volta é maior que ele, e que ele é guiado, ou seja, desde o início ele está a ser influenciado pelo pai, que o pai era benfiquista e tinha o cartão de sócio do Desportivo, que era o filial que é o Legendary Tiger Man, que fez a banda sonora. Então há assim este lado assim um bocado, sendo o protagonista, é um protagonista muito secundário, quase um herói relutante que só quer jogar futebol e é sempre puxado para o Benfica, pela mãe, pelo pai, pelos dirigentes dos dois clubes, e por estes talhantes de Lourenço Marques, pelos jornalistas do Benfica e do Sporting da bola, ou seja, e até realmente conseguir pisar os relevados, né? Estabelecer o seu sonho, que era jogar à bola. Portanto, gosto muito desse lado, e gosto também do lado não ser a coisa da vida toda, não é? Que sempre é muito... o Eusébio é assim um personagem lendário já. Eu cresci, já praticamente não me lembro de não haver estátua do Eusébio. Ou seja, cheguei a conhecê-lo com 10 anos numa gala da bola, ou do Record, e a minha mãe apresentou-me, Eusébio, é o meu filho, António, e eu, assim, aquela coisa, miúdo, um beijo para cá, ou seja, eu cresci, aquela coisa que tens um póster na casa, no quarto do Eusébio, e de repente tens o gajo à frente. Mas a tua mãe conheceu bem? Conheci-o relativamente bem, porque ele conheceu muito bem o meu avô e o Nuno Ferrari, o meu avô que foi jornalista da bola, o Nuno Ferrari e aquele Cruz dos Santos, o jornalista Margarida, esses gajos todos eram todos amigos, eram todos compinchas, independentemente de serem do Benfica ou do Sporting. Então a minha mãe conheceu muito bem o Eusébio, tal como eu cresci com o meu pai em setes, a conhecer atores como o Luís Lucas e a Maria Emília Correia, essa gente toda. A minha mãe cresceu muito nesse backstage da bola, e conhecer o Zé Águas e esses gajos que são o Coluna, que tu desconhecias. Sim. O Coluna foi, para além de ter sido capitão do Benfica, e
e bicampeão europeu, foi daqueles gajos que depois voltou para Moçambique e foi muito ativo na Frelimo e na libertação de Moçambique. Portanto, foi um gajo muito, muito querido. Dava outro filme. Não, é que a história, eu não conhecia quem me falou primeiro desta história antes. Eu sabia que estavas a fazer um filme, não sabia sobre o que era. Eu acho que foi o Mauro Hermínio, que faz de Hilário, que também não sabia quem era. Excelente Mauro. E foi a falar aqui. Não era este o gravador, porque eu ainda não tinha este gravador, mas sim a falar aqui. Living better now, Gucci's better now. Sim, para citar o Biggie. E falava das coisas que ele tinha aprendido com o filme, coisas que ele estava que era aquele estatuto de assimilado que tinha o Eusébio e que era muito estranho, né? E equipará-lo a um branco. Eles tinham um curfew, como é que se diz? Sim, um recolher obrigatório. Um recolher obrigatório e tinham partes da cidade que só com esse estatuto assimilado e com essa carta é que poderiam ir. Uhum. E essa parte da raça, acho que está presente no filme também um bocado como o despoltar todos das guerras e dessas coisas todas que estão, que é sempre no pano de fundo. Há este lado que nós quisemos, quer a minha mãe, quer eu, que depois acho que é a parte mais rica, que é este lado um bocado absurdo do ópio do povo, do futebol, minar tudo. Seja em 1960, em pleno regime fascista, seja agora, em que as pessoas ficam malucas e querem falar 24 horas de 7 dias por semana sobre uma polémica, que não devia ser uma polémica. Não estou a dizer que não há lances e coisas estranhas a acontecer no futebol e que devem ser comentadas, mas todos os dias. E depois acho que há um lado, as pessoas estão a adorar estas coisas das polémicas e das violências no futebol e da geração Facebook, tudo a atacar, e das bocas e dos comentários. Ou seja, é muito assustador esta coisa toda a gente tem uma voz. Ou seja, é muito estranho. Eu acho a coisa magnífica do Facebook que une, não é? Une qualquer pessoa numa ponta do mundo, estamos juntos e vemos o que é que estamos a fazer, mas depois é aquela coisa. Ou seja, eu acho que nem toda a gente tem opiniões corretas sobre tudo. Ou seja, eu não sei montes de coisas sobre imensas coisas e não me ponho a comentá-las. Então há coisas que as pessoas ficam cegas e ouvem tipo polémica, Benfica Sporting, nem sabem, nem leem o resto da notícia, vem só o título e começam logo tipo, a insultar as pessoas todas. Estamos um bocado nesta fase absurda e isso nota-se, por exemplo, naquele dia em que houve a manifestação do 1% pela cultura, em que acho que o Albano Jerónimo estava ou na SIC ou na TV, não faço ideia qual é que era o telejornal, e o Bruno Carvalho vai para o Facebook e começa a insultar toda a gente. E acho que mandou um Albano para casa, que estava prestes para estar ali para falar sobre o estado da cultura e explicar o porquê daquela manifestação e essas coisas todas. E de repente esquecem e falam neste gajo que é tipo, temos de ser os primeiros a dizer isto antes que os outros telejornais digam, então Bruno Carvalho ameaça, porrada, não sei o que é, essas coisas. Mas mesmo assim tu continuas a ser um fã gigante de futebol e dedicas. Sim. Eu ligo bastante, mas eu não sou aquela pessoa que fica a ver os lances eu sofro imenso com a antecipação dos jogos, ou seja, estou a semana toda a sofrer, vamos jogar em Tondela, vamos jogar em Santa Maria da Feira, e estão nas semanas com o Sporting e com o Porto, é horrível, estou mesmo fisicamente doente. Mas depois não fico a ver, mesmo ganhando ou perdendo, ou havendo escândalo ou não, para um lado ou para o outro, não gosto muito desta coisa depois das pessoas a ficarem tipo, que é um bocado aquela coisa que as pessoas aparecem, corre bem aparecem, corre mal desaparecem, e isto é cíclico, portanto é tão estúpido estarmos tipo a tirar, ganhei, para a semana vai ser ao contrário, portanto é assim um bocado estranho este mundo, faz muita confusão e fico muito nervoso, fico mais nervoso com o futebol do que com o cinema. Tu quando me perguntaste se eu tinha visto o filme, perguntaste se era demasiado faccioso. Sim. Perguntaste-me isso e tipo, disseste que eu era a pessoa perfeita para ver porque não percebes nada daquilo. Não percebo nada daquilo e não tenho nenhum cavalo nesta corrida. Se isso é uma coisa que estás à espera que aconteça, tipo sportinguistas dizerem estão aqui a dizer mal do Sporting, estão aqui a... Não, eu acho que isso vai ser sempre inevitável, tendo em conta a guionista e tendo em conta também, ou seja, isto é um filme em que por acaso o Benfica ganha. Portanto, portanto a história é o que é. Portanto, eu acho que vai ser inevitável que as pessoas, eu acho que realmente
eu tentei fazer o filme do ponto de vista do lado adepto do Belenenses, que está lá no filme, que diz ser do Belenense é a única maneira de escapar ao Sirinice sportinguista e à maçonaria benfiquista, a terra é azul. É uma excelente frase de guionista, porque naquele ano o Gagarin foi ao espaço e disse essa frase. Okay. Nós deixámos assim uns bombons da época deixados por explicar os easter eggs. Mas é inevitável que as pessoas vão atacar sem ver o filme. Quando começaste a dizer o nome Gagarin, eu achei que estavas a dizer o nome do jogador de futebol. Não, primeiro, não sei quantos fez, não sei primeiro o astronauta russo. Eu sei. Não, foi quando tu começaste a primeira sílaba. Exato. O Gagarin, o jogador do Atlético, número 10, marcou 20 golos na época de 60. Não, mas eu acho que é inevitável. Eu acho que vai ser sempre inevitável que as pessoas ataquem um filme por esse lado, sem o ver. Eu acho que toda a gente tem direito a uma opinião e é bem-vinda e estou preparado para isso porque é inevitável. Mas eu acho que é uma questão de ser esta história, e eu acho que podes-me corrigir tu ainda por cima, que és a pessoa perfeita se achares que estou a tentar defender o meu cavalo, que eu acho que realmente que há um trabalho de tentar fazer um retrato da época de costumes, ou seja, não é só um filme sério, tem muito aquela coisa um bocado de comédia, screwball, que eu e a minha mãe fomos ver aos filmes de Preston Sturges, mas também um bocado Pátio das Cantigas e aquele lado um bocado castiço, inerente no nosso humor, que é um bocado inevitável. Pátio das Cantigas antigo. Venham cá com coisas. Dizer mal de outros realizadores? Não estou a dizer mal de outros realizadores. Acho que o filme é o maior sucesso do cinema português. Não, mas estou a dizer no lado, porque ainda por cima este Pátio das Cantigas vai buscar desse lado castiço, o Lionel Vieira, se não me engano. Mas é mais moderno, já é nestes Santos da Bica e do Como Alcoólico, não tanto nos Santos de 1940, 1930, em pleno regime fascista. E tu filmaste isto em Moçambique e em Portugal, certo? Certo. E decidiste levar 20 atores. Incluindo o João Aragão. Incluindo o João Aragão. Era só aí que eu queria chegar. Exato, o João Aragão é um gênio do acting. Não, adoro, não, e ou seja, nós, muitos dos interiores filmámos realmente, ou seja, tudo o que conseguimos filmar em Lisboa filmámos, questões monetárias, como é, ou seja, este filme, apesar de ter os subsídios que teve, tem quase 100 atores, tem quase 100 decors, foram 7 semanas, 2 países, com muitas viagens e reperagem, essas coisas todas, portanto, gastou-se mais do que o subsídio que se recebeu. Portanto, e tem muita gente, só aparece um bocadinho e tem... Sim, eu gosto desta ideia de ter grandes atores em pequenos papéis. Assim, é uma coisa que às vezes me faz, que acho que o cinema português às vezes peca, que é, ou seja, investes muito nos personagens principais e tudo o resto é figuração especial ou uma coisa assim. Eu gostei desta coisa de criar. E depois também grandes atores tipo João Aragão e Francisco Correia. Francisco Correia, magnífico, Francisco Correia. Francisco Correia nomeado ao Prémio Sofia, quiçá. Não, mas aquela reação dele a olhar para o outro operador de câmara, é muito boa. Posso dizer que fizeram num take. Só há um take desse plano. Aparece num dos trailers, não aparece? Aparece nos trailers, claro. Um take. Tinhas de vender o filme, claro, tipo, por uns chavões, não é? Quem é que isso faz? Continua, desculpa. E esta coisa do lado de Moçambique, foi uma aventura, foi mesmo uma aventura e, ou seja, Moçambique também está, como Lisboa, está bastante moderno, o centro. Sim. Então nós tivemos, há algum trabalho, quer em Lisboa, quer lá, de pós-produção digital, de recuperação de fachadas, de apagar ar-condicionados em Lisboa, porque não haviam ainda, mas que deixar os que haviam em Moçambique. Os neons que tu vês do Scala a funcionar, aquilo não estava a funcionar, os dos notícias também, assim, só que foi também um filme prático, ou seja, sabia que havia muito pouco e o guião era muito ambicioso, com muitos personagens e com muitos decors, então se tu fores a ver, muitas das cenas são resolvidas num plano. São poucas as cenas que têm campo contra campo, é muito, ou seja, acho que o maior número de planos que fiz para uma cena foi 11.
E se não me engano foi no hotel com os franceses quando estão a ver as notícias do Paquete de Santa Maria. Tudo o resto foi para baixo disso. Portanto, eu fui muito prático e tive a sorte de ter este cast absurdo no melhor dos sentidos e porque eles tiveram esta coisa e eu queria ter uma espécie de fazer um filme imitando um bocado os guiões do Aaron Sorkin, de serem eu que embirro um bocado às vezes com ele, porque acho que ele tem sempre a mesma fórmula de personagens cretinos que são assim por traumas ou de familiares, as mulheres normalmente têm um trauma com o pai. Ele é um bocado machista nos filmes dele, se fores a ver, e irrita-me sempre que tem sempre o personagem... Não é só nos filmes, ele também... Sim, a figura é execrável, mas eu tento ultrapassar isso tal como tento ultrapassar o Tarantino e essas coisas. Tento avaliar os filmes pelos filmes, porque aquela coisa de... O Tarantino é mais gostável do que o Sorkin como pessoa. É capaz de ser, porque... O Tarantino tem aquela coisa um bocado irritante de eu sei estas coisas, as referências, porque eu sou, ele tem aquela coisa de sou eu e o Paul Thomas Anderson é que somos realizadores e admitistas. Todo o resto é o cares. Portanto, só o Paul Thomas Anderson está ao nível dele e não sei o quê, mas ele depois tem um caráter omnívoro de gosto por coisas que eu acho que nivela a coisa. Ele gosta de tudo. E ele explica bem. Ele gosta de tudo. E gosta de tudo de uma maneira muito... inclusiva. Sim, não, isso é ótimo. Isso é a grande vantagem. É que ele depois tem aquele lado arrogante que é um bocado douchebag. Tem, mas o Sorkin é mais tipo, é só a maneira que o Sorkin é insuportável, mas o Sorkin tem essa, por exemplo, o Moneyball, que é um dos pontos partidas para este filme, que foi fazer Moneyball é o Moneyball nem é muito Sorkin. Há de ser das coisas menos Sorkin. Tanto que é dividida, a escrita é dividida com outras pessoas. Exato, no sentido eu gosto desse especificamente, porque além de ser um filme sobre o desporto mais chato da história dos desportos, que é o beisebol, e eu sou fã dos Boston Red Sox, eu gosto e sigo e Go Sox, mas aquilo é chato, é mesmo chato, e ver um jogo inteiro no estádio é insuportável, porque, é beber copos, ficas bêbado, senão não dá. Sim. E eu gosto daquela coisa de ser um filme sobre esse desporto, nos bastidores, com pessoas a falar de estatística e de picardias entre clubes e contratações, e tu estás com as costas levantadas do assento do cinema, porque aquilo tem uma drive inacreditável. Quem é que realizou o Moneyball? É o Bennett Miller? Bennett Miller. Yeah. E aquilo basicamente, ou seja, eu quis fazer isso com este filme, que eu tenho um filme tal como o Moneyball, mas para cá não funciona, porque a história está contra o filme. Para quem conhece a história do Moneyball, sabia que o fim ia acabar ali, com aquela vitória moral da pequena equipa de beisebol, mas... Ou seja, tenho a história contra este filme. Toda a gente sabe que o Eusébio foi jogador do Benfica. Então eu quis, através dos diálogos e destas coisas, e os atores foram super importantes nisto, de dar um ritmo alucinante e vertiginoso. Ou seja, assim, uma crítica que eu tenho tido do filme é que às vezes as pessoas demoram para aí 15 minutos a entrar no ritmo, porque é cena atrás de cena muito rápida, com muita informação, que é preciso muita atenção para estar, ou seja, eu queria criar esta expectativa, esta ansiedade, ou seja, um bocado como o Argo do Ben Affleck, tu sabes o fim, como é que eu crio, ou seja, se não estás relaxado, e eu queria criar esta tensão e acho que nisso os atores foram foram mesmo cruciais. E voltando às superestrelas, João Aragão, eu acho que o João Aragão, para além de ter uma figura da época, tem um lado engraçado, e para além de também ter este lado jornalístico que ele próprio tem um bom figurão, e eu acho que se ele conseguir ultrapassar as suas inseguranças, ele faz. Ele estava a explicar que ele chega a contracenar com o José Raposo. Chega, nessa cena não está no filme. É que eu fui, ele chegou a contracenar com ele disse que estava cheio de medo. Não, tá. Porque eu fui a 2 visionamentos na semana passada. Eu vi isso e o Sara, o Marco Martins, a série, em 2 dias seguidos. E ambos aparece o José Raposo. E eu fico tipo... O José Raposo é um ator incrível, mesmo. Não, é incrível. É magnífico. Não, e tu vês, há uma coisa que me faz muita confusão. Que está muito nos artistas e nos artistas e nos cineastas, que há muita aversão a certo tipo de atores. E o Zé Raposo, o Vítor Norte... Não, mas não dá para ter... Não há maneira de tu, em 2018, negares o Zé Raposo. Pois. O Canijo usa já há muitos anos, o Marco Martins também o usa. Sim, ele faz coisas sérias, faz coisas
ele faz revista e ele é um super ator. Eu lembro-me muito, desculpem a comparação, mas lembro-me imenso de uma entrevista que li do Christopher Walken, que diz: eu sou ator, ele não recusa papéis. Sim. Ou seja, ele faz as comédias estúpidas, os musicais, os filmes sérios, os filmes de autor, faz tudo, porque ele é um ator. O Walken é menos versátil do que o José Raposo, se calhar. Sim, talvez, sim. Tem aquela maneira de falar, estou aqui. Eu adoro o Christopher Walken. Claro, nada contra. Sim, não, mas eu percebo, não, mas o José Raposo é magnífico, é um super. E a única ator. vez que eu lidei com ele foi uma pessoa muito simpática. E depois eu estava um bocado, esta coisa de, sempre tive um bocado a versão atores e não sei o quê, porque pronto, vim deste meio e sempre quis-me descolar um bocado, pronto, por estupidez de adolescente, então estava com muitos nervos de ter que lidar com o José Raposo, com o Emílio Correia, com o Fernando Luís, com estes gajos que são super atores, e eu sou o puto que está a começar, mas eles foram todos impecáveis, ouviram-me tudo. E que os caras já te conheciam, não? Sim, também tive este lado assim um bocado de fazer uma mini homenagem às pessoas com quem eu cresci, tipo o Luís Lucas e a Teresa Madruga, que foram os protagonistas da primeira curta do meu pai, que é o Alexandre e Rosa, então achei bonito incluí-los no meu primeiro filme. Também achei piada a incluir o André Gomes e o Fernando Cabral Martins, atores do Conversa Acabada, também os incluo no filme como uma mini homenagem. Depois tenho assim, vou buscar estas pessoas que me viram crescer e também que eu os vi crescer, quer em palcos, quer em sets, seja o que for, ou seja, eu considero-me mesmo um cinéfilo antes de um cineasta, e não é dizer que o filme é mau ou que o filme é bom, é mesmo, eu tenho mesmo uma grande paixão e gosto de coisa de ver filmes e de aprender com os filmes bons e com os filmes maus, e eu tenho este lado carinhoso e um bocado lamechas, que tu conheces-me, eu sou um bocado dado a isso, lá está, que chega a ver Spielberg e Capra. Portanto, isto para mim foi expandir a família em 100 pessoas, o que eu consegui, e aquelas coisas. Eu ainda não acredito que isto aconteceu, é um sonho concretizado, aquela coisa de chegar ao Monumental e estar o póster ao lado da Guerra das Estrelas e do Wes Anderson, é impensável, comecei a chorar logo, é lindo, mas não fico sem palavras, fico nervoso, não sei dizer. Mas não é uma coisa pela qual tu trabalhaste toda a tua vida? Sim, sem dúvida. E eu tenho este lado assim um bocado de modesto em exagero. Sim, não é tipo uma surpresa, não é tipo, de repente fiz um filme estranho. Exato. Não, mas é aquela coisa, ou seja, é muito difícil fazer filmes em Portugal. Claro. E, por exemplo, sempre tive aquela barra que o próprio Spielberg teve, que é o Spielberg fez aos 21, fez o Duel. Aos 21? Foi aos 21. E daquele era mais velho? Não, foi aos 21. Ok. Tenho quase certeza, agora posso estar enganado, porque tu também tens esse lado enciclopédico, mas eu tenho quase certeza que foi muito novo, porque ele estava a fazer séries, ele realizava episódios da série do Colombo e dessas coisas. Ele realizou o primeiro episódio, não o piloto, mas o primeiro episódio do Colombo. Pronto, e foi realizando vários episódios. Primeiro ou segundo, já não me lembro. Ele está muito... mesmo iniciais, ele realizou o Colombo, sim. E foi o Roger Corman e esses gajos. Eu vi tipo há um mês ou assim. É bem possível. E então, cá, de repente, é muito mais difícil fazer isso. Eu fico muito feliz por ter cineastas como a Leonor Teles e como o Pedro Cabeleira, que conseguirem fazer filmes e longas antes dos 30. É ótimo, é um grande sinal e é quase um toma lá. Tipo, o cinema português, que sempre foi gozado na nossa geração inteira, né, o cinema português na seca, está a ganhar um pouco. Há um vídeo muito famoso do teu pai no teu local de trabalho, ainda é? E ainda já não é. Já não é o teu local de trabalho, ok. Mas no excelente canal Q. No teu antigo local de trabalho. Fui eu que realizei esse programa. Sim, eu lembro-me disto, sim. Porra. Não, mas é verdade. Não, e há uma coisa porreira desta geração. As pessoas gozam um bocado com os morangos com açúcar. Eu próprio gozo e mas para além... Nunca viste morangos com açúcar? Vi episódios, sei lá, mas por exemplo, eu lembro-me de ver uma fase, os meus amigos mais velhos viam à altura do Pipo e da Cláudia Vieira e não sei o quê. São temporadas diferentes, ok? Peço desculpa, não faço Pipo e Joana, a Cláudia Vieira é tipo segunda ou terceira temporada. Peço imensa desculpa. Temporada. Isso já não sei, já começa... Falácia. Mas há uma coisa porreira nesta nova geração das pessoas um bocadinho mais novas que nós fomos habituados a ver filmes estrangeiros. Sim. E muito pouco cinema e muito poucas séries e nunca pouca televisão portuguesa. E esta geração nova que viu os Morangos com Açúcar e viu estas novelas tem essa grande vantagem, que se habituaram desde miúdo a ouvir coisas em português. E isso, o cinema vai mudar e está a mudar, e para bem e para mal.
portanto há que lidar com act accordingly. Yeah. Tu disseste que hoje estavas em reparagens, ontem estavas em reparagens para... Sim, não é para um projeto meu, é para nós estamos a preparar um filme, eu estou como assistente de realização, um filme do Tiago Guedes, que vai começar a rodar, uma longa, que vai começar a rodar agora nos finais de maio, início de junho. O que é? É um projeto... Podes dizer, não? Eu acho que ele próprio pede para haver assim algum secretismo, okay. Algum secretismo, mas eu depois digo-te fora do ar. Fixe. Mas está a ser uma experiência incrível, porque ver o Tiago a trabalhar com atores em casting ou seja, tu vês que realmente, ou seja, é mesmo uma profissão e vês o carinho com que os atores entram e têm o respeito que têm pelo Tiago e a maneira como ele trabalha, ou seja, o guião para ele nunca está fechado, ele é um trabalho constante com os atores e com os guionistas e com essas coisas todas. Essa coisa que estavas a dizer, que as pessoas gozam com os Morangos com Açúcar, não sei o quê, as pessoas gozam com os SIC Filmes e essas coisas. O primeiro filme do Tiago é da SIC Filmes, é o Alta Fidelidade. Que é espetacular, é o melhor telefilme que a SIC fez, de longe. Eu lembro de ver em miúdo e já encontrei, está no YouTube completo e ainda não consegui ver, porque aquilo, só à primeira vista, eu gosto muito do trabalho do Tiago, não estou mesmo a dizer... à primeira vista tu olhas para aquilo e é a coisa mais 2000-2001 que existe no mundo. Acredito, por causa dos cabelos e das modas. É tipo 2000-2001, é tipo a coisa mais isso. Tu notas imenso isso também naqueles... Isso é tipo o Run All Run, que é o filme mais de 1997, 98. 98. Muito. Os cabelos, a moda, não consigo só faltava estar a dar entre aspas e coisas assim, nessas coisas todas. Não consigo passar daí, mas é só isso. É só isso que ainda não fui rever o filme. Não é, mas o Alta Fidelidade eu vi na altura quando estreou na SIC, na televisão e não o revi, mas lembro-me de ficar uau, tipo um filme mais ou menos diferente. E gosto, mas o Tiago Guedes tem essa coisa de, e estou a aprender muito a importância do trabalho com atores, porque eu neste filme não tive muito tempo. Estás a dizer que tiveste 7 semanas de rodagem, mas não tiveste nenhuma preparação, é isso? Ou seja, só preparei coisas com o Igor, foi o Eusébio, foi também o único personagem para quem nós fizemos um casting. Sim. Tudo o resto foi pessoas que eu sabia que queria casar com certos papéis. O Tiger Man, o GP Simões foram escolhidos a dedos. Há que dizer que ainda não falámos disso, o GP Simões faz de padre lá da... Sim, eu gosto muito desta coisa de... Que é uma espécie de figura paternal para ele. Sim, e estes dois pais, não é? O Tiger Man e o GP Simões o Paulo Furtado serem dois músicos, as figuras paternais. Pessoas de Coimbra. E pessoas de Coimbra, exato, berço da nação. Não, isso é Guimarães, estou a brincar. Mas a coisa de ter o Paulo tem esta figura de Tiger Man que é bastante cinematográfica e um bocado bad boy, aquela coisa daquele rock. Isso são por aí as duas únicas pessoas que tu puseste no teu filme que estão habituados a pôr o cabelo para trás. Exato. E a pentear-se. Já tem toda uma persona à volta e eu gostei desta ideia ou seja, o rock bad boy de pai ausente, não é? Que nós associamos a estes gajos que estavam on the road. E o pai do Eusébio era um ferroviário do Lubanco, portanto estava muito tempo on the road e não estava. Então gosto desta ideia também de um pai distante que vem muito do rock. E depois o GP Simões, gosto deste lado também, casar com a figura paternal que o pai não conseguiu ser, do pai meloso, da pessoa que cuida dele, de ser o GP Simões. Também tem este lado mais bossa nova, mais Chico Buarque, mais canção de embalar. E gostei mesmo deste paralelismo de serem os dois músicos a fazerem estas figuras. Também as pessoas normalmente têm medo de usar músicos e eu acho que os músicos estão muitas vezes habituados a estar em palco e muitos atores não estão. Portanto, acho que, por exemplo, a Manela Azevedo acho que é uma atriz inacreditável e acho que há excelente potencial na Rita Red Shoes e nessa gente toda. Por falar em GP Simões, porque ele aparece nessa cena que há um baile e que está uma banda a tocar. Que é a banda, eu fiquei até nos créditos a ver, mas não registrei o nome. Como é que eles chamam? Banda Cale, ou Cale, que é K-H-A-L-E. Espetacular. Sim, curti bem. Aquilo... E tu repetes a música depois? Sim, ou seja, sendo um filme com poucos, com muita coisa, mas pouco dinheiro para essas coisas todas, o que eu combinei com o Paulo Furtado foi, ao fazer a banda sonora, que se eu me pudesse fazer 5 temas, que era o pedido,
mas que esses 5 temas depois pudesse desdobrar, ou seja, tenho um leitmotiv, que é, tenho um tema para o Eusébio, quando é lamechices com o Eusébio é sempre o mesmo tema, mas variações desse tema. Essa banda foi espetacular, porque eu quando fui fazer reperagem a Moçambique, o tour na Mafalala acaba nesse bar, que é o Limas Bar, que tem uma banda e estava, tu chegas e aquilo está a acontecer, aquilo que tu vês no filme, realmente tu entras num bar e está já a acontecer, e aquilo é uma festa, uma celebração inacreditável, tu sentes contagiado por aquilo, aquilo. Isso é uma coisa que eu desde miúdo, tipo, só séries tipo no Buffy ou assim, que as pessoas iam sempre ao The Bronze na Buffy, já não lembro como é que se chamava o sítio do assim, claramente sabes. Não sei, o dia assim não sei. O sítio dos concertos, que as pessoas chegavam sempre a meio. Exato. É tipo um concerto que cá de ser tipo 1 hora, e isto é completamente diferente, porque é um concerto que cá de ser para sempre, até as pessoas se fartarem de tocar. Exato. Continua, desculpa. Não, é isso, é espetacular. Não, ou seja, nós fomos lá, eu e o Paulo, fizemos uma espécie de ensaio com os músicos, escolhemos a música, toda supervisionada pelo Paulo, e depois ficámos, ou seja, gravámos a cena em celebração com a equipa toda a ver, foi uma cena linda de baile e de festa, como foi mesmo um momento muito bonito na rodagem, e depois as pessoas continuaram, quando acabámos de filmar à noite, as pessoas foram todas para a festa e eu fiquei, a produção, o diretor de som, o Ricardo Leal e o Paulo Furtado a gravar a banda, tipo, só voz, só baixo. Foi um momento muito íntimo, muito nosso e foi magnífico. Depois também o fim do filme que te recupera essa música magnífica que é da autoria deles e que foi registado por nós cá, porque eles não conseguem registar lá os direitos. Portanto, é muito, muito interessante. E pronto, mas foi uma experiência inacreditável, esse Limas Bar, que é o Sr. Lima, que é o dono do Limas Bar, que é o vocalista. Ok. Estavas a dizer isso dos músicos serem bons, fixos para filmes. É uma coisa que acontece, sei lá, o Elvis fazia filmes, o Chet Baker, depois o Jim Jarmusch, o Tom Waits, o David Bowie, eu por acaso acho que desses todos o único que é relativamente bom ator será o Tom Waits. O Tom Waits, sim. E às vezes o Nick Cage. O Tom Waits tem uma personalidade. Porque os outros todos, eu acho que piada é a coisa de... O pior ator desses todos que ainda não dissemos, o pior ator de músicos é o Sting. Sting e a Madonna. A Madonna é melhor do que o Sting. É melhor que o do Sting, depende do papel. Não há nada o Sting é abaixo de cão, mas não há nada mais embaraçante que o Evita. Ok, está bem, mas... O Evita tens 2 horas em Trainwreck. O Sting normalmente aparece, pronto, tens aquele lado em que ele aparece no Dune, do David Lynch, todo aliado. Sim, mas pronto, mas ao menos é morto nesse filme, tens esse payoff. A Evita não. Ele é mau também no Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Pois, mas sim, é o pai do gajo. É o pai do como é que ele, Tommy? Sim. É o gajo que perde o jogador. Sim. Esse ator desapareceu. Pois é, isso que não sabemos o nome dele, pois tu podias dizer tipo... Todos os outros eu conheço os outros todos. Jason Statham, o outro Tom... o Soap. Não, mas esse só entra no Snatch. Esse só entra no Snatch? Esse só entra no Snatch. Mas pronto, há outro... sabes que eu confundo os dois. Sim, não, só me lembro que o Sting entra no Lock, Stock. Pronto, é o Vinnie Jones depois, mas depois entra aquele ruivo que eu agora estou-me a esquecer o nome, mas que normalmente sei que faz de pai do Benjamin Buttons no Benjamin Buttons e o Soap faz imensas séries, se não me engano até faz os Misfits, ou seja, assim, todos esses gajos tiveram carreiras. Esse gajo que realmente desapareceu. Eu gosto muito do Lock, Stock é muito giro. Eu revi recentemente, é engraçado. São engraçados. Eu acho que o Guy Ritchie tem 2 filmes incríveis. Achas incrível o Snatch também? Não, acho que são giros, são divertidos. Eu acho que tu podes... aquilo é divertido. São divertidos e eu acho que apesar de tudo o cinema não tem que ser tipo tudo obra-prima, incrível, Corismaki. Não, mas podia ser, não é? Eu normalmente... Podias ter escolhido um alvo mais... Corismaki é incrível, adoro. E tem uma piada, não é tipo obra-prima incrível Corismaki. Não, mas normalmente... Estás a gozar com a seriedade do cinema e não... Estou a gozar com a seriedade e com as coisas... E com as pessoas que não conseguem, ou seja, não conseguem avaliar o filme pelo filme. E isso incomoda-me bastante e tu vês isso na crítica. E a críticos que nós os dois gostamos, nós sabemos que eles têm ódios de estimação e às vezes nem dão hipótese ao filme porque o filme é daquilo. Tipo, eu sei de um crítico, e não vou mencionar nomes, que
pronto, eu tenho esta veia Guerra das Estrelas que me obriga quase a gostar de todos, apesar de não ter gostado quase nada do último. Porquê que não gostaste? Já falamos sobre isso, deixa-me só dizer isto, que é ele entrar para o cinema, eu adoro o último, perguntar, mas tu tens o lado de Rian Johnson e eu acho que Rian Johnson é overrated. Mas eu odeio o Brothers Bloom, por exemplo. O Brothers Bloom está bem, mas esse é mesmo muito mal. Odeio. Mas tu gostas do Brick e do Looper. O Brick é bué da fixe, o Looper é bué da fixe. Não é nada mesmo. Eu gosto bem do... Acho que o Brick é o melhor. O Brick é um bom... E lá está. É o mesmo... a mesma coisa que eu tenho com o Noah Baumbach. Eu acho que ele é um bom realizador e que faz bons filmes, mas a mim embirra-me porque eu acho que ele não sabe acabar filmes. Eu acho que os fins dele são péssimos. Ele tem grandes setups, ele cria mundos muito bons e tu entras nele, fazer um filme no ar, no liceu, é uma coisa impensável, e ele consegue, e tu entras naquilo e tens aquela cena toda que o Joseph Gordon-Levitt está a fugir e ouves os sapatos, e ele depois tira os sapatos e o outro vai e tem coisas muito, muito boas. Mas depois eu acho que os fins dele, que é aí que também o erro maior é no Brothers Bloom, é sempre porque Deus Ex Machina. A mim, eu estou do lado do Bruce Willis no Looper, eu não percebo a escolha do Joseph Gordon-Levitt. Se há aquela possibilidade daquele futuro, e aquele futuro negro, e a possibilidade de, ao matar aquela personagem, não interessa quem, resolve isso tudo, eu estava... E irrita-me, e acho que o tempo que eles estão on-screen, o Joseph Gordon-Levitt com a Emily Blunt, não justifica ele ficar tão embeiçado para sacrificar o que ele sacrifica por aquele fim. Então acho sempre... E este Guerra das Estrelas, pá. Eu adorei o J.J. Abrams, adorei porque eu acho que ele tem... Eu adorei no sentido em que eu sei, eu percebo porquê. E não acho que eu tenha razão e que tu estás errado. Eu acho que são filmes diferentes. Eu acho que o J.J. Abrams é inteligente ao fazer tem muito aquele lado, um bocado de apoiar-se muito no que já havia e que as pessoas fazem crítica e fazem-na bem, que é igual ao New Hope, é mesmo igual, mas ele vai recuperar aquele lado que se perdeu nas prequelas e ele é inteligente. E a maneira como o J.J. Abrams filma é uma coisa, é magnífico. E eu acho que Rian Johnson, há ali coisas que não fazem sentido. Eu não percebo, por exemplo, eu adoro a Laura Dern, eu não percebo porque é que a Laura Dern está a fazer naquele filme. Ou seja, eu adoro aquela mulher é linda, adoro-a. Porque é que não é Admiral Akbar a sacrificar, que é um personagem que já tem o peso suficiente no mundo da Guerra das Estrelas, introduzem um personagem do nada, tal como o Benício Del Toro. Parece que eles estão a fazer setups para outros filmes. E é bem possível, sendo aquilo agora um merchandising da Disney. Percebo mais isso no Benício Del Toro do que na Laura Dern. Mas a Laura Dern eu não percebo, realmente, eu estava à espera que a Laura Dern... E não só no Benício Del Toro, no Justin Theroux? Sim, isso pronto, esse eu acho piada porque é quase como um gag, tipo, acho mas também é justificar que naquele mundo existe aquele parece sítio, sim, e que também as personagens têm que conhecer aquela cidade e têm que conhecer os problemas que existem, o fosso entre ricos e pobres. Sim, isso é uma coisa que serve uma função na história. Eu sei que sim. E é bom aquela cena... Um crítico, que era? Eu acho que é o Bill Jabiri do Village Voice, que dizia que essa cena era a cena mais incompreendida do cinema americano, desde a cena do Fargo em que ela vai falar com o ex-colega da escola. Eu gosto bem dessa cena do Fargo. Mas toda a gente diz que essa cena é supérflua, mas não é supérflua porque essa é a cena em que ela percebe que o outro gajo lhe está a mentir. Exato. Que é uma coisa que as pessoas dizem. Mas eu acho estranho eles dizerem isso, porque os Coen normalmente não brincam em serviço nos guiões. Mas mesmo os Coen, eu já vi pessoas a perguntar aos Coen, pois, uma cena como aquela, que é só uma digressão, não serve para nada, e eles não se desfazem, eles dizem só, Tipo, eles não dizem, não, essa cena serve um propósito. Não, eu gosto muito dessa cena é espetacular. Claro. Não, e ela é incrível, e para além de... Como é que ele se chama? Por exemplo, Mike Yamanita. Não tenho noção. É assim, Mike qualquer coisa. Já não Por exemplo, eu das coisas que mais gosto nos Sopranos é aquele episódio que muitas pessoas acham que é supérfluo, que é aquele que eles são Pine Barrens e que eles são perdidos. Pine Barrens, claro. Que Pine Barrens, sim. Que é magnífico, que é um episódio que vai definir o fim daqueles três personagens, do Bacalá, do Tony, do Moltisanti e do Paulie. E é uma coisa muito importante. E para além de toda a sagada que acontece depois para os finais da quinta série, que define o fim da série, Pine Barrens é um episódio magnífico. Mas sabes que eu acho que o Pine Barrens é escrito pelo Terence Winter, o criador do Boardwalk Empire, que escreveu
o Wolf of Wall Street, etc. E que o Terence Winter chateava muito havia o David Chase e o Matthew Weiner, que era tipo protegido do David Chase, e o Matthew Weiner e o David Chase achavam que nunca se devia dizer o que aconteceu ao gajo que eles vão matar de quem eles vão atrás, o Pine Barrens. Que nunca se devia dizer. E o Terence Winter queria saber o que é que tinha acontecido ao gajo e que era suposto a série responder isso. Portanto, havia uma dualidade lá dentro. Sim, mas eu acho perspectivas completamente diferentes. E é ótimo nunca ter sabido isso. Eu acho magnífico. Não, e está sempre, ou seja, desde que isso acontece, há uma tensão. Uma série que diz que aconteceu a este gajo também não acaba como acabou os Sopranos. Sim, mas eu adoro o fim dos Sopranos. Eu também adoro que sim. E adoro a coisa de aquela coisa muito pensada que eu acho que foi que o David Chase diz, que é ter escolhido Journey, Don't Stop Believing, que é a música número 1 do karaoke nos Estados Unidos, a música do Average Joe. Ficou muito mais. Com isso? Agora houve mil coisas agora há uma coisa de culto por causa dos Sopranos, que é aquela coisa que deu a volta, que antes era azeiteiro, agora é fixe porque é o fim dos Sopranos. E tu vês isso com imensas coisas, que é tu vais às festas agora das pessoas da nossa geração e as pessoas cantam aos berros non-stop. Antes era irónico, tipo, que horrível, e agora está tudo sonhar. E tu has de ser a primeira pessoa. Eu hei de ser a primeira pessoa, tudo. Pista de dança, já vi todas e... Eu adoro aquela coisa, tipo, acho que falei contigo uma vez, eu fui muitas vezes ver-te para música e vão ver o Rodrigo para música, apesar de não acontecer há muito tempo o seguimento. É verdade. Que é uma falha, foi a melhor noite que eu uma vez estive no Lux, foi a ouvir-te. Okay. Mas pronto, não, foi mesmo. E ainda não conhecias, eu lembro. E ainda não te conhecia. Depois vim a saber que foste tu e fiquei, what? Passaste by on a boat no Lux. Eu acho que isso só aí é respect, mas pronto, seja o que for. Mas pronto, há este lado agora assim um bocado betinho das festas chungas e não sei o quê, mas é só são os artistas, ou seja, deu a volta. Então eu adorava fazer, eu às vezes sinto-me mal nas festas tipo de R&B e pop, e é só Erasmus e os betinhos da linha e não sei o quê. Eu penso sempre na cena do pessoal mesmo do hip hop chegar lá, verem aquilo e pensarem, vou para casa ouvir Arcade Fire. Porque realmente é o que tipo, é irritante às vezes, as pessoas não têm noção e colam-se à moda. E o hip hop, quando nós estávamos no liceu, foi muito forte. Depois perdeu muita coisa porque entrou o indie rock que ocupou durante muito tempo, ou seja, isto é cíclico, portanto isto vai sempre mudando e as pessoas saturam. Voltando ao que estavas a dizer sobre um crítico, a entrada do Last Jedi. Portanto, voltando a esse crítico espetacular, bom callback, que foi perguntar-lhe, tipo, então achas que vais gostar? E ele, não. Claro. E isso incomoda-me, que é, ok, eu sei que é mais uma sequela, e a sequela, então agora na fase em que nós vivemos é só sequelas, ou prequelas, ou reboots, não sei o quê. Mas eu acho que tu és crítico de cinema e tu entras com essa atitude para ver um filme, não vejas filmes, não sejas crítico de cinema, tipo, faz-me um bocado de confusão esse lado um bocado de snob que há nas artes que me irrita um bocado, e também daí embirrar também muito com as pessoas que adoram o Noah Baumbach e que adoram eu estou só a usar o Noah Baumbach, já que o queimei, não quero queimar mais ninguém, tu sabes que eu embirro com a imensa gente. O Ben Stiller, sabes que os atores têm, às vezes, tipo, argumentistas em que confiam para dar um punch-up nas coisas. Noah Baumbach acabou por escrever parte de um dos Madagascars e parte do Tower Heist, ele foi mesmo acreditado. Estás a gozar? Lindo, não sabia. Quando chegas àquele nível do Ben Stiller, tens alguém que diz, olha, eu confio em ti, mete aí uma coisa para não me envergonhar 100% disto. Mas eu não acho que é o que eu estou a dizer, eu embirro... Estava-me só a lembrar disso. Não, mas eu não embirro com... Eu normalmente estes filmes com que tenho assim uma aversão aqui embirro, normalmente são bons filmes, e eu tenho noção disso. Sim. E é mesmo só... E não me irrita o filme em si, irrita-me o furor à volta e de pessoas que justificam as suas falhas pessoais em filmes, percebes, de outros. Portanto, ou seja, aquilo é mesmo eu. E esse é o tipo de filme que tu sabes, e tu sabes que há esse culto e dessas, aquilo é mesmo, uau. Eu espero que não. Mas há muitas pessoas que... Eu espero nunca conhecer ninguém que justifique as suas falhas pessoais com o Greenberg, por exemplo. O Greenberg, pô, caralho. Mas eu gosto do Greenberg. Mas repara, eu gosto do Greenberg, vi no cinema, gostei e nunca mais vais ver, pois. Sim. Mas é o que eu estou a dizer, eu não acho que os filmes dele sejam maus.
Mas eu acho que ele tem... Por exemplo, eu gosto do Linklater, mas acho que o Linklater tem... Mas o Linklater, ele faz 1000 filmes e muitos deles são bons. Sim. É isso que eu estou a dizer, eu acho engraçado isso no Linklater. O Linklater não faz só um género de cinema, coisas, faz tudo. E isso é fixe. É tipo Soderbergh. É tipo o Soderbergh é mais fora ainda, mas por exemplo... Mas o Soderbergh faz 1000 coisas e de repente está a filmar... Sim, faz o Ocean 11, 12 e 13, exato. E antes disso faz o The Limey, imediatamente antes. O Limey é incrível que tem antes, incrível. Mas o... e pá, tem o, sei lá, depois faz o Good... Qual é que é? O Good Shepherd? Não, o Good Shepherd é Daniel, é o Good German. Good German. Saíram os dois no mesmo ano. Daí a tua daí a minha citação, por isso é que eu pus uma pausa. Mas o Good German é muito bem filmado. Eu não gosto muito do filme, acho que foi um filme falhado. Falou sempre muito bem, e há muitos filmes que eu odeio o Side Effects, por exemplo. Side Effects tem uma coisa... É aquela homenagem ao Hitchcock, mas há uma coisa que é engraçada que um amigo meu me dizia, que é o Gone Girl é o Side Effects feito como deve ser. Sim. É verdade. Porque o Gone Girl é inacreditável. Sim, e eu acho sempre aquela coisa que muito... E tu sabes que há um lado português e já disseste bem 1000 vezes que eu sei. Não, porque já falámos 1000 vezes com isto. E como nos conhecemos, eu tenho este lado que me apoio em ter conhecido. Mas antes disto e termos uma relação. Mas a cena de... Só embirra imenso com o Ben Affleck. O Ben Affleck no Gone Girl é perfeito. É ótimo. É perfeito, é o gajo de seguida dele. E daí a minha cena também dos canastros. Acho que o cinema às vezes é sobrevalorizada a coisa, é um canastro, não sei o quê. Não é bem assim. Eu acho que os filmes, os papéis dependem muito do ator. Uma das primeiras pessoas a usar o Ben Affleck, Richard Linklater, Dazed and Confused. Incrível, adoro Dazed and Confused. Adoro. Acho muito. Não gosto muito do Slacker. Acho que o Slacker é um bom exercício. O Slacker vê-se uma vez e nunca mais te vê. O Dazed and Confused podes ver várias vezes. O Dazed and Confused não, revês e revês. Que eu sei que tu és grande fã do Superbad. Pá, o Superbad tem cenas que são quase copiadas de Dazed and Confused. Não, mas toda a estrutura, e eles admitem, sim. Eles admitem, e são dois filmes que não têm nada a ver um com o outro. E é isso que eu gosto no Superbad, o Superbad parte de um pressuposto de um high school movie, pegando muito nessas referências do Dazed and Confused e desses filmes dessa geração que eles são miúdos que tinham 20 nos 2000 e poucos, portanto com os filmes que eles cresceram. E o Superbad tem essa coisa de pega nessas referências e é mais do que isso, não é só a referência. E já o Dazed and Confused era o Linklater, olha, há 20 anos antes, como o Lucas tinha feito 20 anos antes com o American Graffiti e olhar para 20 anos antes. Exatamente, e mesmo o Bogdanovich com o Last Picture Show e essas coisas todas, ou seja... Só vi recentemente o Texasville pela primeira vez. Ainda não tenho em casa, tenho imenso medo, é bom? Pá, é ok, mas eu nunca gostei muito do Last Picture Show. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Bogdanovich. Pá, respeito. Eu respeito, não gosto. Como cineasta, não tenho assim grandes filmes que possa dizer que são bons, mesmo o Cat Meow, que é giro. É isso, é giro. O What's Up Doc, What a Fish. Nunca vi. Há um They All Laughed. Eu não gosto. E com o Jack Lemmon. É o Jack Lemmon. É o Jack Lemmon, acho que é o Jack Lemmon. E tem o... Não, deve ser o Jack Lemmon, já não gosto muito, acho que um filme falhado, que é aquela meia comédia, meia drama. Sim, mas é tipo... Mas parece tipo exercício, nessa onda. Mas eu... Pois. Não é muito coisa. Mas eu gosto do Bogdanovich. Odiei o último filme dele. Nem sei qual é que é. Que é o com aquela inglesa, como é que ela se chama? Como se chama? She's Funny That Way. Que é produzido pelo Wes Anderson. Sally Hawkins. Não. Que é produzido pelo Noah Baumbach e pelo Wes Anderson. E que é uma comédia romântica. Tem o Owen Wilson também. Isso é um bom filme, mas não vi o filme. O filme é horrível e... é uma comédia horrível. E tem... tem do Bruce Willis, com o Bruce Willis também. Não. Já não lembro do nome dela. Isso é outro filme. É do Vicky Cristina? Rebecca Hall? Não, é mais nova. Rebecca Hall não é inglês. Rebecca Hall não é inglês? É americana. Uau, mas já a vi fazer de inglês ou não? Provavelmente, mas ela é americana. Uau! Sempre tive... Acho eu. É bem possível. Sempre tive a sensação que ela era inglesa. Vamos por instinto só, agora não há aqui factos. Eu acho que ela é americana. Eu acho que ela é inglesa, ficamos... Como é que se chama? Mas pronto, é sobre uma atriz famosa, é sobre um gajo que dá não sei quantos $1000 a uma prostituta para ela deixar de ser prostituta.
E foi uma coisa que, pelos vistos, já ouvi o Bogdanovich dizer que ele já fez isso 2 vezes na vida dele, tipo nos anos 70, em Bangkok ou assim. Uou! Ele tem um filme com o Ben Gazzara em Bangkok, eu já não me lembro do nome. Também ele tem tipo um bordel e não sei o quê. E acho que fiquei com a ideia que era mais ou menos nessa altura. Mas o She's Funny That Way tem um cameo, pá, horrível do Tarantino. Eu odeio esse filme, pá, detesto mesmo. Mas eu curto o Bogdanovich. Eu gosto da figura e gosto da coisa dele também entrar nos Sopranos e do psiquiatra da Melfi, é muito bom. E ele ser o historiador de cinema e sim, ser um gajo. O amigo, ele era o amigo do Orson Welles. Sim. Supostamente, já estava sempre a ligar ao Orson Welles a pedir coisas e para o... Já não lembro se foi do Last Picture Show, que o gajo ligou ao Orson Welles e o Orson Welles estava a rodar aquele filme que só agora vai ser acabado do Netflix. Não. The Other Side of the Wind. Ah, sério? Lindo. Que o Netflix completou. Estás a gozar, não sei. Financiou e que não vai passar em Cannes e era suposto ter passado em Cannes, ir passar em Cannes, que é com o John Huston. Eu acho que era o gajo que estava no relato disso, pá, o Bogdanovich ligava-lhe e dizia assim, pá, preciso de conselhos e não sei o quê, e o Orson Welles ligava, pá, filme isso em preto e branco, depois ligava o telefone, partia-se a rir para toda a gente, só que o Bogdanovich levava isso a sério, porque era o Orson Welles, o herói dele. Isso é muito bom. Orson Welles, esse gajo estava sempre a gozar com tudo. O gajo estava sempre a gozar. Tu viste uma coisa, pá, eu só vi isto há poucos anos, ele fez um truque de magia com o David Copperfield nos anos 90. Já viste isso? Não. Mas já morto, a cena estranha disso, vê, tu vais ao YouTube, vão ao YouTube, escrevam, pá, é bizarro, não te vou explicar nada. Não, mas houve uma altura David Copperfield, Orson Welles. É que o gajo, além dele fazer anúncios de, não sei se era do whisky ou lá o que era. É que sempre bêbado. Sim. Como é que era? Paul Masson Champagne. Exatamente. Eu adoro os outtakes disso, são incríveis. Exatamente. Is he gonna talk? Exatamente isso. Houve uma altura em que o gajo montou uma cena de ser médium. Sério? O gajo montou um escritório e eu vi num talk show a falar sobre isso. O gajo ia muito a talk show, porque à altura ninguém lhe dava dinheiro para fazer filmes, ou então dava dinheiro para fazer filmes, depois os filmes não acabavam, ou fodiam os filmes todos. Ele que é a voz do Galvatron no filme de 1986 dos Transformers. Sim, exatamente. Pá, era isso. O gajo ia ao talk show e dizia, pá, o gajo esteve lá, teve uma semana com esse escritório, e pá, passada uma semana o gajo só dizia, tipo, frases feitas, já acreditava que tinha mesmo poderes. Pronto, eu acredito, eu acho que esta coisa dos mitómanos, os mitómanos têm essa coisa magnífica de tu podes, tu não mentes, não é? Tu passas no polígrafo, tu dizes uma coisa e se tu acreditas que é verdade, claro. É verdade, isso é... E o gajo passava a acreditar. Estávamos a falar do Bogdanovich. Já nem me lembro. Do Last Picture Show, ok, de olhando para trás. Do Superbad e do... Estávamos a falar do Superbad, sim. Superbad, e continuo a dizer, eu acho que é mesmo dos melhores filmes, pá, que eu vi, e eu normalmente digo isto a brincar e a provocar, mas eu acho que é mesmo... Não, mas há aí uma coisa que é, o Greg Mottola é um realizador vastamente superior à maior parte em termos técnicos e em termos de construir coisas e tal, é um bocado superior a realizadores cómicos normais. Sim, à exceção do Paul Feig, que eu gosto muito do Paul Feig. Eu adoro o Paul Feig, mas eu acho que ele não é tecnicamente incrível. Não, mas eu acho que tem uma noção de comédia tem uma noção melhor que o Greg Mottola. O Greg Mottola é um realizador ok. Não, eu acho que ele tecnicamente é bué da fixe. Eu acho que o Paul não é incrível, acho que o Superbad é bué da bom. Eu cheguei a comprar o primeiro filme dele, que é o The In-Betweeners. Não é In-Betweeners. Não é In-Betweeners, não é Weekenders, é assim uma coisa do género. Okay. É In-Betweeners. É com o Liev Schreiber, é com a mãe do Ben Stiller, a Anne Mira, a mulher que já morreu, de quem o Jerry Stiller é viúvo. E é um filme indie passado em Nova Iorque durante um dia. Acho que deve ter a Parker Posey, porque acho que era obrigatório se filmavas um filme em Nova Iorque nos anos 90 e era indie, a Parker Posey tinha de aparecer. Não é grande coisa. Não, sei lá, o Adventureland, eu acho que é muito fixe e eu adoro 90% daqueles atores. Eu acho só que ele é muito bom mas, tecnicamente. Eu acho que tem um problema da Kristen Stewart. Kristen Stewart é uma atriz fixe. Eu acho que é ok. Não curti nada do Personal Shopper, mas ela é fixe. Não vi, mas... Do Olivia Assayas. Mas eu não acho que ela seja má, eu acho que ela está presa a ser Kristen Stewart. E muitos dos filmes em que ela realmente consegue não ser Kristen Stewart, aí tu vês que ela não é má. Eu embirro um bocado com ela
no Adventureland porque ele é contratada para fazer de Kristen Stewart, não é? A miúda indie gira que tem daddy issues e aquelas coisas que é o que a Kristen Stewart fez em 10 dos 20 filmes que fez, ou dos 30, ou dos 40. Mas o Matola, eu acho que o gajo tem um bom talento. Eu não sei, eu realmente só gosto mesmo de Superbad. Mas eu também, só gosto de Superbad. Eu acho que o problema pode ser uma coisa de guiões, ou seja, dele não ter tido os projetos. Mas é isso, e mesmo quando ele escreve, ele fez aquele com o John Hamm e com o Gal Gadot, não com o Gal Gadot, e com o Zach Galifianakis, dos vizinhos. Não é? Não vi. Tá, pronto. É ok, é dentro da comédia parva. Tá, não... Mas eu acho que o gajo está acima disso. Por exemplo, estavas a falar do Aaron Sorkin, e eu não gostei nada de Newsroom, acho que aquilo é horrível, mas acho que aquilo, no aspecto visual, é ser mais fixe que o Sorkin já fez. E o gajo realizou o piloto, o gajo estabeleceu a linguagem para aquilo, o Mottola. Eu gosto, a sério, o Mottola? O Mottola realizou o piloto, sim, é verdade. Estabeleceu a linguagem daquilo. É verdade. E a coisa com grão e não sei o quê, mas não, fixe, eu acho que ele é fixe. O Newsroom, aquilo... Eu odiei, acho aquilo horrível. Eu embirro, bem. E é tipo, é a segunda série que o Aaron Sorkin faz, que no início alguém se passa tipo Network de Sidney Lumet. Eu adorava Studio 60 on the Sunset Strip com o Matthew Perry. No primeiro episódio o gajo também se passa, não te lembras disso? No primeiro episódio há um gajo que se passa em direto. É igual. Tipo Network, igualzinho. É igualzinho. Porque obviamente o herói do Sorkin é o pai de Chayefsky, que escreveu o Network. Pois. E durante muitos anos eram os únicos dois argumentistas que existiam na América que tinham um nome. Eu embirro muito com o Newsroom, porque há aquele lado. Porque eu acho que é tão cheating, é tão aquela coisa de um republicano que está contra os republicanos. Sim. É tipo aquela coisa, não há mais clichê, ou seja, é quase aquelas coisas. Por exemplo, eu embirro muito com o Shane, do Steve McQueen. Eu gosto muito dos outros dois filmes. O Shane, acho incrível, muito bem realizado, Fassbender incrível. Curto bem toda esta conversa, estás a dizer, tipo, o embirro bem com não sei o quê, mas depois... Mas é para não, é muito bem feito, mas, por exemplo, acho que a ideia do filme é académica, é de estudante. Claro, sim. De um viciado em sexo que não se consegue apaixonar. Isso é realidade. E assim, embirro. Mas isso é realidade. Mas não pode... Tipo, já li boas coisas de pessoas que já estudaram essa coisa. Pá, aquilo é uma ficção completa, é tipo... Só que aquilo é apresentado como se fosse tipo vamos mostrar a verdade sobre... Para mim o Shame é apresentado como vamos mostrar a verdade sobre... Pois, e isso incomoda-me também esse lado pregador de não sei. Mas é o lado pregador de uma verdade que não existe. Pois. Que não existe, que foi inventada para o filme. Pronto, aí percebes, é isso. E eu sinto-me tipo... E ficção é uma cena, podes inventar coisas, só que se tu vendes essa ficção como eu vou-te mostrar a verdade sobre... É isso, e incomoda-me essas cenas dos filmes que muitas vezes pregam. Sim, sim. E que, por exemplo, Mas podes pregar sabendo. Sim, eu acho mesmo académico, e o final académico, acho que é um final cobarde, sim. Acho que está super bem, é mesmo, tecnicamente, é tudo lindo, menos a conclusão do filme. Mas, por exemplo, o outro que também embirra um bocado é o The Kids Are Alright. Eu não preciso de um filme... Não preciso de um filme que me digam que as lésbicas e que os gays são pessoas normais. Eu sei que as pessoas... E está um lado disso de pregar. Mas depois eu também... Nós temos a sorte... Já ninguém se lembrava desse filme, só tu. Mas eu embirro porque houve essa... E depois há aquelas coisas sempre, que há os filmes gays, os filmes da raça, há sempre uns lobbies nos Oscars e nos prémios que me fazem um bocado de confusão. E o Kids Are Alright acho um filme super banal, em que a única coisa de jeito é mesmo o Mark Ruffalo. E o Mark Ruffalo também é um bocado canastro. Porque irrita-me, é um filme que parece que é... como ator, mas acho que foi o ator que eu menos curti no Infinity War agora. Ainda não vi. E vale a pena? Acho que se investiste o teu tempo a ver os outros todos, 18 filmes anteriores, acho que vais sentir alguma satisfação neste. Pronto, fixe, ainda bem. E tem... Pronto, acontecem coisas bastante desesperadas neste filme. Pois, imagino. Não entrando em pormenores. Espero bem que não é ti. Continuando. Mas o The Kids Are Alright é um bocado lá, tipo, depois é aquela coisa que eles querem fazer aquela... É um filme perfeitamente esquecível. Esquecível, mas que depois teve um grande boom durante aquela fase, era o filme mais falado, e depois esquecem. Mas isso, obviamente, isso é o que acontece em todos os filmes de Oscars. Sim, é verdade. Mas o The Kids Are Alright embirrei imenso porque é uma família normal, o miúdo chama-se Laser, eu sou, como é que era? Landscaper. Eu cultivo tomates orgânicos, ou seja, ninguém é normal, eu não me identifico com nada daquele mundo da LA, e depois parece mesmo que é um filme, e há esse lado que eu não posso esquecer, que é, eu quando estudei nos Estados Unidos,
eles não têm noção do mundo exterior. Eles, para irem do Ohio para a Flórida, para eles é o estrangeiro, não é? Ou seja, eles não têm noção mesmo de que nós vimos o 11 de setembro e que nós vemos as repercussões da guerra no Iraque. Ou seja, não têm noção do mundo estrangeiro. Ou seja, nós irem à Europa é tipo ir à Disneylândia. É tipo e isso faz-me confusão. E nesse ponto de vista o filme pode ser importante, que está a mostrar aos gajos do Texas, ou não de Houston, mas tipo, e aos gajos do Arkansas, que realmente isto são realidades normais e deal with it. Mas podem fazer isso de um lado sem ser aquele lado pregador que me irrita e incomoda-me. Acho que nem é isso, eu acho que o filme é perfeitamente esquecível. Mas tipo o Moonlight. O Moonlight é muito fixe, eu gostei. Moonlight é bué da fixe, eu vi o primeiro filme do gajo. Eu vi o primeiro filme do gajo. Eu não vi. Medicine for Melancholy. Não vi. Eu curto bem o Wyatt Cenac, que era da Daily Show, e ele é o protagonista desse filme. Eu fui tipo, aí é um filme com o Wyatt Cenac. Pá, eu não curti nada, um filme que tem 10 anos, pá, é tipo um Before Linklater, é tipo um Before, só que em São Francisco. Ok. Eu gostei muito do Moonlight. A parte que eu menos gostei do Moonlight é a parte final, no sentido do diner. Tipo, acho que podia ser. Não, é muito bonito. Eu gostei. Mas no sentido em que é sem dúvida o melhor filme que La La Land. Que o final não fosse feliz. Não. Eu sou o gajo. Eu adoro finais felizes. Eu, por mim, todos os filmes tinham finais felizes. Não, e incomoda-me aquela coisa também daqueles filmes que acabam, tipo, acaba porque a vida é assim. Sim. E o Noah Baumbach faz isso. Sim. Que é, ou seja, estás a ver. Mas o cinema é de todos, não é? E faz todo sentido que haja esse tipo de cinema e siga. Eu gostei imenso mesmo do Verão Danado do Pedro Cabeleira. Acho que, e tem um fim um bocado assim, que é, ou seja, viste o filme? Pronto, aquilo acaba tipo, quase como os Sopranos, que é corta para preto. Sim, e tu estás à espera, ou seja, parece que vai continuar e não continua. E acho que isso é fixe, porque ainda por cima retrata de uma Lisboa numa vida de jovens com esta coisa agora das noites e das drogas e dessas coisas todas, e aquilo é aquilo. E acho que ele retrata isso muito bem e adoro, por exemplo, eu que sou um bocado púdico no cinema, adoro as cenas de sexo do filme, porque não vês sempre o pós. Nunca vês a coisa, pá, acho bonito, e eu não gosto muito de nudez, ele filma aquilo muito bem. Há uma coisa que eu curto nesse filme é que o filme demorou tipo 2 anos a sair, então há montes de sítios que já não existem. Exato, isso também é muito bom, e também tem já não existem. E tem o Nuno Melo? Sim. Tem o Nuno Melo na cena final, essas coisas todas. Também já morreu. E tu vês, e tu sentes que ele... que aquilo saiu-lhe da pele, aquele filme. E eu, por exemplo, à primeira vista achei que o filme podia... Eu gostei, mas que era um bocado longo. Mas depois pus-me a pensar sobre o filme, e isso é fixe quando sais do filme e ficas a pensar. Não, na realidade ele está a retratar aquele estilo de vida e aquele tipo de ambientes, e aqueles ambientes normalmente é fixe quando estás de fora, realmente aqui, e vês de fora, aquilo parece chato e parece que eterno, e eu acho que, ou seja, isto sem falar com o Pedro, sim. Eu acho que foi a decisão certa, ou seja, do filme ter aquele tempo e de ter aqueles ambientes, perfeito, gostei imenso, e gostei da maneira de filmar, sendo uma coisa assim, grandes meios, e tu notas, mas aquilo está bonito, está perfeito, gostei mesmo tenho fé no futuro, basicamente. Eles, entretanto, a produtora dele tem uma câmara nova. Yes! Boa, Pedro. Sério, estou a falar sério, eles fizeram uma série para a RTP Play. Sim, ainda não vi, eu tenho que ver isso. Subsolo. E pronto, eu falei com eles, uma das coisas foi que eles têm tipo uma câmara. Mais aqui um jogo de futebol com o Pedro e com o Tiago Simões, que também acho que realiza para essa série. Parte, sim. Então jogamos, normalmente estamos em equipas separadas, portanto estou sempre a lutar contra eles. Pronto, e vocês não são concorrência no cinema nem nada. Ótimo, isto agora é família. Mas tu tinhas pegado nisso estávamos a falar do Superbad, porque é que nós começámos a falar do Superbad? Não, o Superbad não, já sei, o que é que eu queria voltar? Era o Paul Feig. O Paul Feig, sim. Eu gosto do The Heat. Eu gosto do Bridesmaids e dessas coisas todas. Spy. Eu ainda não vi o Spy, tenho que ver o Spy. Spy tem o Jason Statham. Eu sei, mas tu... Isso é completamente ridículo. Espera aí. Jason Statham. Eu adoro a coisa que tu, que tens esse lado um bocado também crítico e não sei o que é as coisas, depois tens essas coisas que são inexplicáveis. Eu gosto de ter... Não, mas o Fast and Furious e essas coisas que tu dizes, são brilhantes, são os melhores filmes, aquilo é incrível. Só o 5. 5 é o 5 é do Brasil.
Sim, é uma Pronto, obra-prima. não é, estás a ver? É Assim, uma obra-prima. eu consigo perceber o que é que estás a dizer. E a cena do. Pá, quando os Que é carros, tão fora, e aquilo é mesmo fora, quando os carros puxam o cofre pelas ruas do Rio de Janeiro, é espetacular. uma referência ao Lalo Chavita. Cena do início deles o helicóptero a É carregar. assim, pronto. Adorei. Eu não vou concordar com isso nunca, porque eu acho que, Achas mesmo que eu estou a falar a sério? sei lá, não sei, eu às vezes assustas-me com essas coisas. Todos a Justin Lin a falar daquilo, e ele tem um discurso bastante fixe sobre aquilo. O Justin Lin, que foi o gajo que fez todos os primeiros. Não, eu só realizo a partir do 3, que é o pior, que é o Tokyo Tokyo Drift, que é muito mau, porque não tem com o Lucas Black. O Lucas Black, que pá, eu aposto que se tu perguntares a alguém que não seja da família do Lucas Black e que não seja amigo dele, Quem como é que é o- a cara do gajo, ninguém sabe. Exato. Não, Eu mas as sei o pessoas viram vídeo, eu não aquele sei. Varsity Blue. Não, a série de futebol americano. Friday Night Lights, Não é série, ele entra no filme. no filme do Friday Night Ele Lights. entra no filme. Pá, ninguém se lembra da cara dele, eu não me lembro da cara dele. Eu acho que é a única coisa super que eu me lembro é que o gajo esquecido. tinha O Lil tipo Bow 30 anos e estava a fazer de 15. Sim. E, Nesse o Bow Wow. filme. E depois Sim. é lindo, porque depois quando faz aquela coisa em que o Vin Diesel vai falar com ele no Nossa, de set, carro, sim. em que estamos a fingir que o filme se está a passar na altura em que, do Tokyo Drift, o Lucas Black claramente envelheceu 10 anos Yeah. e já tem tipo, É verdade, sim, tipo sim, 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 airplugs sim, sim. e tu notas Exatamente. para disfarçar. Exatamente. Portanto, pronto, whatever. Porque isso é uma ideia brilhante, que é o Justin Lin mata o gajo que é o mentor do Lucas Black, que é o Han, que este gajo é bué da fixe. Pois E é. depois decide passar os filmes seguintes O Han antes. e a Gal Gadot. Como é que ele se chama? Ele é a Gisele. Pois, epá, Han eu e sinceramente eu vejo, ainda não vi o último, ainda não vi o da Charlize Theron, até quero muito ver, porque aquilo parece absurdo. Estávamos a falar. Qual é que é o filme em que o Chow Yun-fat está com um bebê ao colo no hospital a matar maus? Eu vou-te dizer que é o The Killer. Eu acho que é o The Killer. O Fate of the Furious, que é o Sim. trocadilho do Fate, não fizeram em Portugal, que é muito triste, porque fizeram só Cidade Furiosa 8. Claro. Mas Tem- eu adoro esse lado teu que também tens. Tem o Jason Statham num avião com um bebê a matar pessoas como. Eu acho que muito essas homenagens, Aquilo- os filmes são tão parvos e fazem. E Mas custam- são filmes que são parvos, sabem que são Não, mas parvos. a mim não- Eu não gosto de 7, por exemplo. Eu não Eu, gosto nada eu não de gosto de 7, o 7 claramente está abaixo de todos. 7. É verdade. É verdade, pá. Acho que o perfeito é o 5. Pá, depois o 6. Claro. O 5 é tão absurdo que Pois dá o a sete tem uma volta cena e fixe. ainda por cima tem o Joaquim de Almeida em canastro absoluto, em que depois até acho que Maior. no genérico final aparece Joaquim de Almeida e não Joaquim. Isso nunca reparei, vês? Tens que ver. E, ou seja, aquilo é absurdo, mas pronto, eu gosto e também acho piada a coisa do Francisco Correia também ter esse lado em que defendem estes filmes. Mas a mim fazem um bocado de espécie, porque realmente eu tenho um amigo também em Nova Iorque, que é o Steve, em Los Angeles, que é o Steven, que ama e diz que é best franchise ever e defende, é igual a vocês, defende com as mesmas Pá, é unhas e sobre dentes. família. Se tu não gostas de famílias, então não Ei, gostas de filmes. uou. Eu não gosto de família, eu sou mais choras, a pessoa mais choras com família que existe. Estou a gozar. Porque a cena de ser sobre família é tipo, pá, estava mais ou menos no primeiro e pá, estava mais ou menos no segundo e não sei o quê, mas de repente aquilo dá a volta e começa a dizer tipo, estes filmes sempre foram sobre família. Depois os diálogos são tão maus, eu digo, todas as justificações, forget about family, dumb, é tudo isso, tipo, todos os filmes, é só eles eu acho que são escritos com os mesmos diálogos de Eu todos, consigo só ver com os- outros personagens a dizer uns Eu aos outros. consigo ver o 5 para sempre. Ok, eu fui ver o 4, vi o 4 e o 5 no cinema. Eu vi todos a partir do 6 no cinema, o resto vi tudo em casa. Mas pá, se algum. Eu vi o 1, na altura o Viste o pessoal um no no liceu foi todo a ver esse filme, então fui. Era esse, que era quando era festa de anos dos rapazes ia-se ver o Fast and the Furious, quando era festa de anos das raparigas íamos ver o Coyote Bar. Portanto, é Pá, daqueles. 2001 foi um ano incrível para o cinema. Exatamente. Com Leanne Rimes. Don't fight the moonlight deep. Não, mas a atriz é a Piper Perabo, que é do Piper Looper. Perabo, que é do Looper e do início do Prestige, do Nolan. É a rapariga que morre afogada. Não é spoiler, mas 5 segundos. É verdade. Não, mas o Paulo Figo, estavas a dizer o que é que
Eu Tu gosto, gostas dele como realizador? Eu gosto, não acho que seja brilhante. Eu acho que normalmente estes filmes de comédia, mesmo o Seth Rogen e o Evan, que eu gosto das coisas que eles fazem, e mesmo o James Franco no Disaster Artist, não acho que sejam... Eu acho que aquilo, qualquer um daqueles gajos podiam trocar e fazer e o filme era igual ou muito parecido. Acho que não ganham muito com os realizadores. Acho que Mas é isso, eu acho que o Motel tem uma parte plástica diferente. Pois é possível. Só isso. Eu gostei muito também do This Is The End, que é feito pelo Evan e pelo Seth Rogen. Acho que está muito bem realizado. Acho que tem coisas, ideias de realização. É a primeira coisa que eles realizam. É a primeira coisa que eles realizam. Acho mesmo muito bem feito e adoro adoro mesmo This Is The End e acabar com Backstreet Boys no céu. Isso é um spoiler gigante, pá. Não é nada. E o Channing Tatum ser a bitch do Danny McBride. Também outro gajo que faz sempre Danny McBride, mas que é sempre incrível. Não, mas o Channing Tatum. Channing Tatum é incrível. Magic Mike. Eu vi o primeiro, não vi o segundo. O segundo é melhor do que o primeiro. Eu não gostei do primeiro. Eu curto bem, só que eu acho que o filme muda a meio e a mudança de tom não justifica, não justifica, tipo, o que eles estão a tentar dizer não justifica. Não, o segundo acho que é perfeito. Tenho que ver, ainda não vi. Eu adoro o segundo, acho mesmo. Tenho que ver. Tem Donald Glover num cameo. A sério? Até Jada Pinkett eu não Smith. gostei do primeiro, não me irrita de todo. Achei, pronto, é assim, ali, essa parte que tu dizes, nota-se, essa mudança de dilema. Gigante. E depois irritam-me bem aquelas cenas que é tipo, aquelas cópias, que está muito bem feita naquele filme do Jason Reitman, do Up in the Air, que é um gajo que tem um problema, que não cria relações afetuosas e quando cria é oposto. E é igual no Magic Mike e é uma coisa que não é justificável sequer, é tipo, vamos pôr aqui um drama que é para humanizar este personagem, não é preciso, eu concordo contigo, acho que se é por aí que estás a Sim, não, eu acho que é isso, o filme muda completamente e eu acho que o que ganha com isso não justifica perder o tom todo que o filme tinha até então. Tipo, não há nada que justifique isso, que sustente isso. Mas pronto, posso um dia rever, mas eu adoro o segundo. Acho que o segundo é mesmo. Tem que ver. Perfeito. Tem que ver. Mas eu gosto do Paul Fico, gosto dos filmes que ele fez. E pode ser uma coincidência. Agora eu gosto dos filmes que ele fez e gosto da maneira como ele pensa os filmes. E gosto dele pessoalmente. Pá, eu entrevistei-o 3 ou 4 vezes ao telefone. Pá, há de ser a única dessas pessoas que estamos a falar que sabe quem eu sou. A sério? Sabe quem eu sou porque lembra que já falou com alguém em português. Tipo, não sabe o meu nome, não sabe nada. Eu tenho visto muito o gajo naquele Joel McHale show. Sim. Ele é o realizador ou... É realizador? Não sei. Eu ainda não vi. Porque ele entra em todos os episódios. Sério? Ele entra mesmo, tipo... Com os seus fatos. Pá, com os seus fatos, exato. E com os seus bow ties magníficos. Não, e ele tem muita piada. Eu acho que sim. Acho que ele faz filmes incríveis e Freaks and Geeks. É o Freaks and Geeks e é uma coisa... Basilar para mim. Basilar para a nossa geração, para a nossa. Já não vai ser para esta nova, acho eu. Mas, por exemplo, o Chico nasceu para aí em 93. Não, o Chico também tem muitas referências. Estamos a falar de Francisco Correia do Canal Q. Francisco Correia, excelente ator, excelente músico. Sempre dissemos Francisco Correia, estamos a falar do Chico, ou disto Chico do Canal Q, que faz parceria com o João Aragão e que uma parceria que tu não aproveitaste no teu filme. Mas que os fãs vão perceber que eles estão lá juntos. Eu gostei muito, acho que o Azar do Caralho partilhou o trailer do filme do Ruth. Sim. E adorei que foi Ruth, um filme da polémica desportiva já não é de agora, é um filme com João Aragão e Paulo Furtado. Eu adorei, foi mesmo aquela coisa de... É muito bom. E é fixe, percebes? E é engraçado ver estes mundos que colidem por razões diferentes, é muito engraçado. E achei piada. Eu sei que o Vasco do Azar do... Eu não sei como é que se diz. Azar do Caralho. Sei que ele é grande fã do Aragão e aliás, ele trabalhou com ele, ou ainda trabalha, não sei, são colegas. Mas sei que antes disso ele era fã dele. Eu sou muito fã da página deles, aquilo... Eu não vou muito ao Facebook ver outras páginas, não sei o quê, mas o Azar do Caralho e as Insónias em Cravão, no mundo do futebol, são duas coisas que eu estou sempre a visitar. E é fixe porque são gajos que cascam no Benfica. Tu que não percebes nada disto, mas é fixe porque não são aqueles adeptos ferrenhos cegos que o Benfica é a melhor coisa do mundo, os outros que se lixam. Não, eles têm noção das coisas más que se passam no clube e no futebol, e isso é muito fixe. Ok, bom.
Muito obrigado. Ora é essa, Rodrigo, foi um prazer, espero não ter-te maçado. Não.